Boa noite a todos, é com muita alegria que nós estamos aí em mais uma quarta-feira para cumprir o nosso compromisso de sempre trazer uma mensagem para a nossa reflexão. Hoje o nosso título do nosso tema de hoje, faixas, faixas, muito bacana, uma mensagem de Emmanuel do livro Seara dos Médiuns, em que nos faz pensar muito em relação às nossas sintonias, a nossa mente, aquilo que sentimos e convivemos diariamente. Antes, porém, está aí na nossa tela, nosso telefone para contato, que é o WhatsApp, no sentido principalmente de vocês encaminharem nomes para tratamento à distância. Está aí o nosso Instagram também, é muito bacana vocês compartilharem, né, convidar os companheiros para juntos acompanharmos esse trabalho, que além do estudo evangélico, nós temos no final a apresentação aí do trabalho social que a gente realiza, uma campanha permanente para que possamos auxiliar nossos companheiros mais necessitados. Para iniciar, nós vamos colocar uma passagem de Mateus, que vai dar abertura aí para o nosso estudo de hoje. Vamos lá, faixas é o nosso título, e nós pegamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, essa passagem que tem tudo a ver com a mensagem trazida por Emmanuel, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Convidamos a todos a elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino e amado Mestre, a te rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção, para que a nossa noite possa ser uma noite de alegria espiritual, analisando, através da palavra dos amigos espirituais, mais um conteúdo para a nossa reflexão, tão importante para a nossa conduta diária. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, nós vamos dar início então a essa mensagem que nós vamos ler aqui, do livro Seara dos Médiuns, e que ela é muito bacana, que ela de alguma maneira mexe lá com o nosso pensamento, nos traz aí o
o assunto sobre o pensamento. E ele começa dessa maneira, essa mensagem curta, simples, mas de profundo significado para nós. Muito bem, vamos acompanhar juntos. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Quando ele fala que não é privilégio, ele não só acontece no momento mediúnico. Nós que somos espíritas, fica fácil entender que temos as atividades mediúnicas específicas da casa espírita, das nossas reuniões, e ele fala que a comunicação espiritual, ela não é só exclusiva da organização mediúnica. E aí ele fala assim, ó, o pensamento é idioma universal. Então, o pensamento é idioma universal e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante. Estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Olha que interessante. Estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Por isso que nós escolhemos essa passagem de Mateus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o nosso pensamento é nossa maior atenção. Então, aquilo que eu penso, estaremos em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Então, essa passagem tem tudo a ver com o texto e com esse momento da mensagem. Estamos sempre, gente, sempre é direto, constante, em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Então ele já nos chama a atenção para que pensemos no que estamos pensando. Qual é o objeto do nosso interesse, do nosso pensamento? Aonde o nosso pensamento está preso, está pensando, está fixo em quê? Então essa relação é muito importante para a gente poder entender a importância da vigilância daquilo que pensamos, daquilo que fazemos em relação às projeções da nossa mente. Então é muito importante essa nossa visão. Na sequência ele fala, ó, todo espírito na condição evolutiva em que nos encontramos, todos nós, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente a experiência, o estímulo e a inspiração. Então, o nosso pensamento ele é governado por esses 3 fatores. Então, todos nós, na condição que nos encontramos, que é o que ele fala aí, ó, todo espírito na condição evolutiva que nos encontramos, é governado por esses 3 fatores: experiência, estímulo e inspiração. Aí ele vai falar de cada um. Ó. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. Porque tudo que pensamos, falamos, tudo aquilo que agimos, tudo aquilo que sentimos, imaginamos, tudo converge para o nosso pensamento. Por isso que ele fala, para o nosso arquivo mental, para o nosso conjunto de nossos próprios pensamentos. Então nós vivemos um campo onde tudo se converge para aquele campo. Aí ele fala agora do estímulo. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. O estímulo. Então nós temos que prestar atenção para onde nós estamos chamados a aprender o nosso pensamento, que é o estímulo.
O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos, onde nós fazemos as nossas conexões. Olha o detalhamento que Emmanuel nos traz para que possamos entender onde estão os nossos interesses, como devemos fazer para governar o nosso pensamento. Porque nós sofremos essas três influências, essas três situações. Então é muito importante avaliarmos esses quesitos no qual nós estamos inseridos. E o interessante que é uma atividade, uma conexão, é uma constante em nossa vida. Porque nós não paramos de pensar, o nosso pensamento não para, nem quando nós estamos dormindo, pois o nosso pensamento ele é contínuo. Então, quando ele fala desses três fatores, nós temos que estar atento constantemente. E aí, na sequência, ele fala: tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação, na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Então é muito importante a nossa posição, onde nos encontramos, qual a nossa postura, as nossas ações, já que nós sofremos influência desses três fatores. Então, essa convivência no ambiente que nos encontramos e vivemos diariamente são fatores externos. Por isso que ele fala, faixa das requisições espirituais que te cercam. Nós estamos no meio. Nós estamos envolvidos nesse meio, que ele está nos chamando a atenção. Aí ele vai e fala assim, olha, um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração, ou qualquer pequeno acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosamente, silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Ora, podemos afirmar que é algo sutil, corriqueiro. E são coisas do nosso dia a dia. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer acontecimento pequenino que te parece sem importância pode representar a silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto.
que nós podemos compreender dessa mensagem de Emmanuel até agora? Que nós estamos inseridos no mundo, aí onde você vive, convive diariamente, e estamos cercados por fatores comuns, corriqueiros, do dia a dia. E esses fatores pequeninos, aparentemente insignificantes, eles podem ser o motivo da nossa conexão. Ora, tem como eu me isolar desse mundo, dessa convivência? Não tem. Nós viemos para o mundo, mas nós precisamos estar atentos às nossas escolhas. Aí olha só como ele vai especificando para nós a nossa atenção para esses fatores que parecem insignificantes, mas de grande valor. Aí ele fala assim, ó, geralmente toda criatura que ainda não traçou caminho de sublimação, você vê que ele vai nos envolvendo de tal maneira, Emmanuel vai nos colocando situações que parecem que a gente não dá lá muita importância, não dá muito valor, e ele é corriqueiro, ele é diário. Então, continuando aqui, ó. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas, sem direção. Olha que coisa importante. É preciso traçar um caminho. Onde nós estamos falando do pensamento, da direção do nosso pensamento, do nosso interesse naquilo que fazemos, pensamos, para onde nós estamos dirigindo o nosso pensamento. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou caminho de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Sem rumo. Vai para onde a onda leva. Olha que interessante. A onda são essas conexões. Estamos sem compromisso. Vamos na onda que envolve aquele ambiente, aquela moda, aquela pessoa, aquele ritual. Olha a profundidade de uma lição aparentemente curta, simples, mas muito profundo para a nossa vida, para a nossa conduta, para aquilo que a gente quer como vitória no nosso projeto reencarnatório. Nós precisamos traçar um caminho. Porque senão nós vamos patinar na vida. A gente vai patinar sem resolução nenhuma, sem objetividade nenhuma. Ao final da vida a gente olha para trás e vê que não aproveitou a oportunidade que Deus nos deu na presente vida, nos projetos reencarnatórios. Olha que interessante. Olha como ele vai preparando já os finalmente. Receberás, portanto, variados apelos. Olha que interessante. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo.
tentando influenciar-te. Quem afina comigo? Qual é o teor vibratório? São pensamentos positivos ou negativos? Entende que depende de nós? Entende que nós temos que ter atenção? Nós temos que ter atenção de como nascem esses pensamentos. Nós estamos ligados a que faixas vibratórias? É o título do nosso estudo hoje, da nossa mensagem. Porque receber, nós vamos receber. Nós estamos conectados. De encarnados e desencarnados, que se afinam contigo, tentando influenciar-te, através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade, porque nós estamos em conexão com a humanidade, de encarnados e desencarnados. Qual a nossa escolha? Qual é o tipo de onda? Qual é o tipo de pensamento que eu vivo? Porque eu estou conectado com a humanidade. Viu no texto anterior, no trechinho anterior, encarnados e desencarnados. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Aí sim. Se eu busco o Cristo dentro do esforço, da orientação, daquilo que eu tenho aprendido, se eu luto diariamente para buscar essa faixa vibratória superior, aí brilha. Aí sim. Aí ele finaliza com a bússola do Evangelho. Olha só. Não ignoras em que altura lhes brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. Razão por quê? Dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Só depende de nós, mais uma vez, nos alerta a espiritualidade. Quando eu busco os campos superiores, eu tenho certeza que a minha faixa vibratória ela é alta, ela brilha, ela busca os campos superiores. Mas eu tenho que ter certeza, eu tenho que viver isso. Eu tenho que buscar essas conexões superiores. Aí sim. Então, nós compreendemos no primeiro parágrafozinho, comunicação, contato com a espiritualidade, isso não é exclusividade da mediunidade em si, do fenômeno mediúnico. Ele é constante. Essa comunicação, esse contato, ele é 24 horas por dia, através das nossas ações mentais. Está aí. E podemos conectar com qualquer coisa que nos chame a atenção e que volte o nosso pensamento. Por isso que nós temos que avaliar constantemente o que eu penso, o que eu estou fazendo com o meu pensamento, que vibrações eu estou conectando, quais faixas vibratórias eu estou me ligando, o que eu estou fazendo para produzir vibratoriamente, ou bem ou mal. Nós conhecemos isso e não podemos negar que temos consciência de que tudo isso corre por nossa conta. Nós não temos ninguém para reclamar. Somente de nós mesmos. Quando as conexões forem negativas, quando estivermos mal. Fiquemos atentos a isso. Por isso nós temos que, dentro desse exercício de avaliação mental, a gente tem que estar buscando o contato direto, o fortalecimento nas orações,
na boa leitura, para que a nossa mente busque faixas superiores, avaliar como que nós estamos usando a nossa fala, o que nós estamos olhando e gerando como pensamento, o que nós estamos deixando brotar no campo do sentimento. Tudo por nossa conta. E quando a espiritualidade nos fala dessa maneira que Emmanuel fala aqui, eles estão a postos, prontos a nos atender e automaticamente conectar conosco, porque depende de nós, não deles, que eles estão prontos. Nós é que precisamos fazer a nossa parte para definitivamente termos essa conexão constante com a espiritualidade. Não é horário mediúnico, momento mediúnico. Essa ligação e essa comunicação, ela é todo instante, porque estamos em faixa vibratória com a humanidade, encarnada e desencarnada. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Convidamos a todos nesse momento para a nossa oração em favor dos nomes das pessoas que mandaram seus nomes para a nossa vibração, para o nosso caderninho, através do WhatsApp, para as nossas orações que fazemos aqui toda quarta-feira e encaminhamos para o nosso trabalho presencial toda segunda-feira na nossa instituição aqui em Sobradinho. Convidamos a todos, então, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, Mãe querida de todos nós, de todos os lares, de todos aqueles que sofrem. Que o teu amor, que o seu manto sagrado possa nos acobertar a todos, nos trazendo o lenitivo, os recursos energéticos de que necessitamos para nos acalmarmos. Que todos aqueles que têm passado por provações difíceis, sofrimentos, os companheiros próximos de nós, os amigos, os conhecidos, ou todo aquele que estende a mão de alguma maneira pelo campo do sofrimento, abençoe a todos, que jamais percamos a esperança de dias melhores e que possamos preparar a nossa mente, o nosso coração, para que a espiritualidade superior conecte conosco, para que possamos encontrar forças a enfrentar essas dificuldades tão naturais em nossas vidas, pelas dívidas que temos, pela condição espiritual que nos encontramos. Nos ajude, Mãe querida, nos ajude, Jesus amado, a fim de que possamos nos fortalecermos nesses campos energéticos, através da oração, dos estudos, desses encontros semanais, para que possamos renovar as nossas intenções no campo do bem. Que a tua luz, que o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Agora, para finalizar, é o nosso trabalho da cesta básica, os itens que compõem a cesta básica, o nosso enxoval, os itens que compõem o nosso enxovalzinho que damos para as mães, e aqui os dados que você precisa para nos ajudar. Encaminhar para os companheiros. Assim que a gente vai realizando esse trabalho, a gente vai trazendo as fotos, mostrando aqui para vocês divulgarem também, para aquelas pessoas que através de você continuem a contribuir conosco pelo nosso trabalho, tá bom? Então, estamos finalizando mais uma quarta-feira. Curta o nosso vídeo, dê lá aquele joinha, muito importante, para que a gente possa continuar com o nosso canal e divulgando, né, não só o estudo doutrinário, como o nosso trabalho social, tá bom? Um abraço carinhoso. Quarta-feira que vem estaremos aqui com nova mensagem para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia. Um beijo e um abraço carinhoso a todos. Até lá.